Graça e paz. Vamos para o capítulo 16 do livro do Gênesis. Hoje vamos considerar todo este capítulo. É um pequeno capítulo de 16 versículos. Diz a palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz. Tome, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, pois depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe Agar, serva de Sarai: De onde você vem, para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-lahai. Fica entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael, o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Amém. Vamos orar? Senhor, Deus eterno, estamos diante da Tua palavra e pedimos nesse momento que o Senhor fale conosco. Abra, Senhor, os nossos ouvidos e os nossos corações. Abra os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas reveladas aqui nesse texto. Tu és o Deus que vê. Tu és o Deus que nos vê. O Deus que nos orienta, o Deus que nos visita, assim como o fizeste com Agar. Mesmo em meio a circunstâncias pecaminosas, a tua misericórdia nos alcança. Ó Senhor, como disse um servo teu do passado, a misericórdia tem asas, ela nos socorre rapidamente.
Nós pedimos, portanto, que o Senhor fale conosco. É isso que nós oramos no nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Nossas vidas são feitas de decisões, embora não seja decisão nossa sermos salvos do pecado e servirmos a Deus, isso cabe apenas ao Senhor. Mas nós sabemos que decisões erradas podem gerar grandes problemas para a nossa vida e decisões corretas podem gerar muitos problemas para a nossa vida. Nem sempre as decisões corretas vão nos levar ao descanso ou à felicidade, mas é certo que as decisões corretas irão agradar ao Senhor e estaremos em lugar seguro, não estaremos em areia movediça. Mas decisões erradas podem trazer consequências, tristezas, problemas, muitas vezes até insolúveis em termos humanos, e que podem nos trazer grandes apertos. Por esses motivos tais, somos muitas vezes levados a nos precipitarmos na tomada de algumas decisões, a nos apressarmos na tomada de algumas decisões. Esse texto nos fala de decisões erradas e de consequências. Mas esse Deus também nos fala de um Deus misericordioso, um Deus que nos vê, mesmo quando nós decidimos de modo errado, mesmo quando nós fazemos as escolhas erradas. Como eu disse, nós não podemos escolher a Deus, mas nós podemos escolher várias outras coisas. Depois de salvos, principalmente, podemos escolher desagradar a Deus ou seguir os caminhos do nosso próprio coração. A Escritura nos dá orientação nesse texto, meus irmãos, sobre os problemas causados pela precipitação. Será que você é precipitado? Será que as suas palavras são precipitadas? Os seus pensamentos são precipitados? Os seus juízos são temerários? São injustos porque eles são apressados demais? Será que as suas decisões, por conta de suas ansiedades, suas preocupações, seus desconfortos, são muitas vezes mal contabilizadas em termos de consequência? Somos exortados pelos erros de Sarai, somos exortados pelos erros de Abrão, somos exortados pelos erros de Agar. Somos também aqui encorajados pela ação da graça, pela visitação do Senhor. O anjo do Senhor aqui é a própria presença de Deus. O próprio Cristo visitou Agar. O próprio Cristo visitou Agar. Nós vamos aqui observar que Sarai foi má. Sarai foi maliciosa. E Sarai foi, em certa medida, injusta. Mas vamos perceber também que Agar não era aquela florzinha que se cheirasse. E vamos perceber que, mais uma vez, Abrão abre mão da sua autoridade e do que ele deveria fazer em termos da graça de Deus, em termos de obediência a Deus, em termos de lembrar-se e lembrar a sua esposa acerca das promessas e do pacto. Ele falhou. Lembremos do que aconteceu com Adão e Eva, da falha de Adão, da decisão errada de Eva e todas as consequências daquela decisão. Aqui nós temos, mais uma vez, um modelo interessante, seguindo o arquétipo do Éden, de que decisões erradas podem trazer grandes problemas, desastrosos problemas, não apenas para a pessoa, mas inclusive para os seus descendentes. Mas aprendemos também que decisões erradas que trazem problemas imensos podem ser alcançadas pelo Senhor. Essas vidas podem ser perdoadas pelo Senhor, podem ser restauradas pelo Senhor, podem ser reconduzidas pelo Senhor. E é interessante onde o anjo encontra Agar, numa fonte. Guarde essa informação. Abraão já havia errado em ir para o Egito, já havia errado em dar a sua esposa como esposa de outro homem, já havia cometido bastantes erros. Aqui nós começamos a ver os erros de Sarai também, e os erros de Agar. Abraão sabia da promessa que Deus tinha prometido sobre a terra, sobre a descendência, que ele deveria permanecer ali, que ele deveria esperar o cumprimento do que Deus havia dito. Abraão vai para o Egito, se envolve em mentiras, ele abandona a sua identidade, abandona a identidade que ele tinha como chefe da família, como chefe do clã. Sua esposa é tomada por Faraó, também mente no sentido da omissão, mas Deus impede que aquilo avance. Misericordiosamente, Deus intervém nas ações e decisões erradas de Abraão e Sarai. Eita, casal complicado para decidir coisa errada. Eita, crentes difíceis de obedecer ao Senhor.
e perseverantes, teimosos, essa é a palavra correta, né? Teimosos em fazer contrariamente ao que o Senhor havia dito. Eles queriam sempre dar o jeitinho ali, né? Como não tinha Brasil naquele período, era o jeitinho abraâmico, né? O jeitinho abraâmico de resolver as coisas. Falta de confiança na promessa de Deus em dados momentos, grande confiança na promessa de Deus em outros momentos. Afinal de contas, nós somos capazes, de fato, de emitir um juízo sobre as ações de Abraão e Sarai, vendo-os como crentes instáveis. Mas, afinal de contas, essa nave desse templo nessa manhã estão cheios de Abraãos e de Sarais. Esse templo está cheio de crentes que também tomam decisões erradas nos seus casamentos, no seu futuro, que não confiam nas promessas do Senhor. No capítulo 16, temos uma história paralela à desobediência a Deus, como eu disse, com Adão e Eva e Abraão e Sarai. Abraão já havia aprendido alguma coisa sobre o egoísmo, mas agora o egoísmo é mostrado em Sarai. E Abraão se esquiva. Você continua tendo poder sobre sua serva. Faça com ela o que você quiser fazer. Resolva. O que você resolver, está resolvido. Nós vimos aquele Abraão. Lembra daquele Abraão, irmãos? Que foi à peleja contra os reis. Com um pouco mais de 300 homens. E venceu a batalha. Aquele homem corajoso, determinado, fiel. Que quando o rei de Sodoma veio falar com ele, ele disse: não, eu não quero o que não me pertence. Aquele homem honesto. Mas no seu casamento, Abrão era um desastre. Um desastre. Homens de Deus podem ser um desastre na sua família. Mulheres de Deus podem ser um desastre no seu casamento. Podem ser uma bênção em várias outras áreas, mas no seio de sua família podem ser a fonte, o centro, o núcleo do problema. Deus havia encorajado Abraão no capítulo 15, dizendo que ele não tivesse medo. Deus havia dito que havia galardão para ele. Deus havia dito que o faria semelhante às estrelas do céu, que multiplicaria a sua semente. Deus havia, mais uma vez, reiterado a promessa. E por que é que Abraão escuta Sarai e vai se deitar com Agar? A aparente sabedoria de Sarai era fruto de sua ansiedade. Mas vamos observar algumas coisas aqui no texto. Veja o versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Sarai procurou a resolução mais fácil para os seus problemas. Mais fácil, mais próxima para os seus problemas. Era difícil esperar o que Deus havia dito. Então vamos dar uma focinha. Deixa eu dar uma ajudinha aqui para ver se Deus cumpre. Porque Deus havia dito que o fruto viria de Sarai. Não viria de uma serva. Viria de Sarai. Thomas Watson dizia o seguinte: quando uma partícula de poeira cai no olho, impede a vista. Já aconteceu isso com você? Quando uma partícula de poeira cai no olho, impede a vista. Quando pensamentos mundanos, como a poeira, caem sobre a mente, que é o olho da alma, ela não pode mais olhar tão firmemente para o céu, para a vontade de Deus. Não pode contemplar o que Deus orientou. Os olhos de Sarai estavam cheios de poeira mundana. Os seus pensamentos estavam tomados de desconfiança e de insegurança do que Deus havia dito. Essa perturbação levou essa mulher a dar uma sugestão pecaminosa ao seu marido. Veja que arquétipo de uma nova Eva. De uma nova Eva, que dá o fruto ao seu marido e diz a ele: coma, desobedeça. O marido vai. Mais uma vez aqui o marido vai. A mulher tem poder de levantar o seu esposo, de edificá-lo como mulher sábia, mas também tem poder de destruí-lo e levá-lo para a desobediência ao Senhor. Sarai ignorou a promessa feita a seu marido. Abrão acatou isso de sua esposa, agindo de modo incrédulo. Abrão tem, então, relações íntimas com Agar.
escrava de Sarai, e ela concebe, ela engravida. Aqui vemos uma cadeia de erros e pecados. Precipitação, a precipitação de Sarai gerou tentação no seu marido, e a tentação tornou-se pecado, abandono do que Deus havia dito. A ansiedade também está presente aqui, levando ambos a decidirem desobedecer a Deus mais uma vez, como se Deus estivesse impossibilitado de cumprir a promessa que fez. É claro, eles esperaram muito tempo. Esperaram muito tempo para Deus cumprir aquela promessa, mas Deus havia dito, e o que Deus diz será cumprido. Abraão não exerceu liderança, Abraão não foi guardião da verdade, não foi fiel à promessa. Abraão caiu terrivelmente. Qual é, então, a sua história? E a minha, né? Diante desse texto. Veja o verso 2. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz, tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Sarai fez a análise, o contexto, né? Olha, a situação é essa, eu já estou muito avançado em idade, não posso ter mais filhos, então eu tenho uma solução. Eu tenho uma ideia. E você que vai cumprir a ideia. E Abraão disse: deixa comigo. Quem vai cumprir está aqui. Cuidado com as suas ideias. Cuidado com as suas ideias pecaminosas. Cuidado com as suas ideias geniais. Porque as suas ideias geniais, elas podem ser muito perversas e manifestação de desobediência ao Senhor. Nós vamos perceber, a partir do verso 4, uma coisa interessante. Veja, ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar, de que modo para Sarai? Com desprezo. Desprezo. Aquela que era escrava agora tem um trunfo. Não na manga, mas na barriga, né? Olhou para Sarai. O que eu tenho aqui tu não tem. Eu sou mais jovem. O filho é meu. O texto vai nos mostrar, irmãos, que a soberba é consequência do pecado não reconhecido. A soberba é consequência do pecado não reconhecido. Diante do pecado já consumado, já havia problema grande agora, um problema grande. Sarai despreza, reage, né? A reação é até natural, convenhamos, né? A reação de Sarai é natural. É humano, pecaminosamente humano. Mas ela disse: essa mulher está me desprezando, eu queria arrumar uma solução e arrumei um problema maior. Sempre que você quiser uma solução que não está em harmonia com a vontade de Deus, você não vai solucionar o problema, você vai arrumar outro. Você vai arrumar outro problema. A arrogância e desprezo pelo próximo, como Sarai fez aqui, mesmo tendo um contexto para isso, também são pecados condenados nas Escrituras. Veja o que Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Sarai foi alguém que manifestou aqui extremo desprezo, não apenas por Agar, mas pelo bebê. Pelo bebê, pequenininho na barriga de Agar. E aqui nós vemos mais uma vez, mais à frente no texto, que Deus não despreza o bebê. Deus não despreza o bebê. No versículo 5, nós vamos ver, mais uma vez aqui, um pecado de Sarai. Veja, hoje é o dia de meter o pau em Sarai, né? Porque a mulher pecou com força. Veja o versículo 5 aqui. Então disse Sarai a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. A culpa é sua, Abrão. Agora é Adão ao revés, né? Porque Adão disse a Deus: a culpa é da mulher que tu me deste. Então a culpa era da mulher e a culpa era de Deus.
E agora Sarai diz assim: a culpa é sua que ela está fazendo isso comigo. O camarada olha assim, né? Mas a culpa é minha. Você desenha tudo isso e a culpa ainda é minha. Sarai manipula Abrão aqui. Observe. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Veja o tom. Tente imaginar Sarai falando isso. A minha intenção era boa. A minha intenção era boa. Eu pus a minha serva nos seus braços. Eu estou certa. Eu estou certa. Você errou comigo, Abrão. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue, Abrão, entre mim e você. Veja, ela ainda invoca o nome do Senhor. Ô, pecadora terrível. Ela ainda invoca o nome do Senhor. Que o Senhor julgue, porque eu sou inocente nessa causa, Abrão. Ela está me desprezando por causa de você. A sugestão de Sarai aqui era: você não cumpriu o contrato. O combinado foi ela engravidar e acabou. Mas parece que não está somente nisso, né, Abrão? A ideia aqui é essa. Você foi além. Aí a mulher dá o marido para outra, e quando a outra faz isso, a mulher acha ruim. Agora perceba um detalhe que Sarai fez aqui, o que Abraão fez lá no Egito. Perceberam isso? Quando Abraão disse: você diz que é minha prima, aí Faraó vai levar você, e aí eu não morro, você também não morre. Mas aqui Sarai faz algo muito parecido. Ela dá o esposo para ter um benefício, como lá Abraão deu a esposa para ter um benefício. É interessante porque muitas vezes parece que um estava querendo se livrar do outro de alguma forma. De alguma forma tem um benefício sobre o outro. Então Sarai retribui a Agar humilhando-a. Enquanto Paulo vai nos dizer lá no Novo Testamento: não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos, ouçam-me. Quando um lar se esquece dos mandamentos do Senhor, sofrerá grandes tentações no dia da calamidade. Quando uma família despreza a vontade do Senhor, suas buscas serão carnais, egoístas e idólatras. Seus alvos serão idólatras. Seus desejos sempre promoverão a si mesmos. E Deus será esquecido, embora ainda professem fé no Salvador. Em muitos casos, sofrimentos de algumas famílias estão acontecendo por desobediência ao Senhor, por precipitação, porque são movidos pela ansiedade de não esperar o Senhor agir. Tenhamos cuidado com isso. Em muitos outros casos, os sofrimentos dos santos perduram por longos anos. E esse capítulo nos ensina que se o nosso sofrimento perdura por longos anos, como estava acontecendo de sofrimento de Sarai e Abraão, nós devemos esperar no Senhor sem esmorecer. A aparente demora da intervenção do Senhor não significa que Ele nos abandonou. Deus nos amadurece nas muitas tribulações. E nas tribulações somos levados à santidade e humildade de espírito. Tenha cuidado com o que você está prestes a decidir essa semana. Tenha cuidado com o que você está prestes a fazer, calculando o seu futuro. Tenha muito cuidado. Decisões precipitadas podem gerar grandes problemas para a sua vida. Vamos caminhar para a parte final. O verso 7 diz assim: quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. Você se lembra de algum outro encontro do Senhor com uma mulher numa fonte? A samaritana. Que coisa interessante, né? E o texto nos fala aqui do anjo do Senhor. Esse termo é muito interessante no Antigo Testamento, porque é um termo teofânico. Fala a respeito das manifestações pré-encarnadas de Cristo. Jesus encontrou-se com Agar.
assim como encontrou-se com a mulher samaritana no poço. Jesus encontrou-se com aquela pecadora que foi jogada numa confusão e acabou pecando também no meio da confusão. Você já passou por um negócio desse ou não? Você era inocente, colocaram você numa confusão e na confusão você pecou. Veja que confusão é na confusão. Era o caso de Agar. Ela foi envolvida num grande problema e agora ela também tinha causado um grande problema. E aí como é que ela ia resolver isso? Com outro problema, fugindo, grávida. Vou fugir. Não aguento mais essa mulher. Uma patroa dessa ninguém merece. Vamos embora. Uma mulher dessa no meu juízo, você tirou meu marido, você tirou meu marido, o tempo todinho no meu juízo, não vou aguentar mais esse negócio aqui. Eu vou me embora. Ela fugiu de Abrão, fugiu de Sarai, mas não pôde fugir do Senhor. Você pode tomar decisões precipitadas e tentar fugir de tudo e das consequências do que fez. Mas o Senhor vai lhe buscar, viu? O Senhor vai lhe buscar e vai lhe encontrar. A fonte aqui é algo muito interessante também. Observe o verso 7. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem, para onde você vai? De onde tu vem, para onde tu vai, né? E ele não pergunta quem ela é, não, notou? Quem é você, mulher? Ele não pergunta quem ela é. Agar, o nome dela. Agar, de onde ela vem, qual é a relação que ela tinha? Serva de Sarai. O Senhor sabia quem era Agar. O Senhor sabia da circunstância. O Senhor sabia do pecado. O Senhor sabia da queda. O Senhor sabia dos problemas. O Senhor sabia. Agora veja a orientação do Senhor para aquela mulher. Ela respondeu: fuja da presença de Sarai, minha senhora. Ela foi sucinta, né? Não contou muita coisa da história, como a gente também não conta, né? Quando a gente vai falar dos nossos pecados, a gente conta um pedaço da metade do pedaço do começo. Fugi da minha senhora. E aí o anjo responde. Qual é a primeira palavra que o anjo disse? Qual a primeira palavra que o anjo disse? Volte. Não fuja dos problemas. Não fuja dos problemas. Não adianta fugir dos problemas. Você tem que tratar os problemas. Volte, Agar. Volte. E o texto continua. Volte para a sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito. Essa mulher estava muito angustiada, irmãos. E aqui a palavra de Deus nos mostra sensivelmente algo maravilhoso. Quando nós erramos, preste atenção nisso. Quando nós erramos, pecamos, agimos de modo errado contra o que o Senhor disse, ou agimos de modo errado contra pessoas, obviamente nós seremos julgados por isso, pelas pessoas. Seremos recriminados, seremos discernidos. Receberemos alguns adjetivos, até alguns adjetivos não evangélicos. Alguns adjetivos não agradáveis, como consequência do que fizemos. Não é assim, irmãos? Como consequência dos nossos erros, das nossas escolhas. Convenhamos, mesmo sabendo que o que estamos ouvindo como recriminação à nossa atitude pecaminosa,
mesmo sabendo que é verdade, observe, dói ou não dói? Dói. Podemos sermos alvejados como monstros, como insensíveis, como infiéis, como hipócritas, como pecadores, e uma série de outros adjetivos aqui que eu não vou utilizar por causa das crianças. Mesmo concordando com o que estamos ouvindo, diante da hediondez do nosso pecado, das nossas intenções maléficas, dói, aquilo dói. Porque não é bom ouvir aquilo. H errou, H pecou, H desprezou Sarai. H fugiu, mas Deus visita essa mulher e diz: volte. Eu vou abençoar a sua descendência. Eu vou multiplicar a semente de Ismael. E mais, Deus diz a ela uma frase extraordinária, que não diz apenas a H. Deus diz a mim e a você nessa manhã: eu ouvi o seu grito. Eu ouvi o seu grito. Eu ouvi o seu choro. Mais tarde Deus vai dizer em relação a Ismael: eu ouvi o choro do menino. Mesmo numa situação pecaminosa, desastrosa, e como consequência do nosso erro, Deus não nos deixa jamais, como não deixou Agar. Há esperança para mim, pastor? Há perdão para mim, será? Depois de tudo que eu fiz e cometi? Sim, há perdão para você. A consolação do Senhor para mim, sim, o texto diz: eu ouvi o seu grito, eu ouvi o grito da sua aflição, eu ouvi o grito da sua alma. Deus ouve você quando ninguém ouve. Deus vê você quando ninguém vê. Deus está com você quando ninguém está. Mesmo quando você merece que ninguém esteja, Deus está. Mesmo quando você merece o abandono, Deus está. E a sua presença é inamovível de perto de você. Ele é rocha inabalável que ninguém pode tirá-la de perto de você. E Ele é permanente com você. O Senhor ouviu o grito da sua aflição. O anjo continua dizendo: ele será semente, né, Ismael? Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos. Ou seja, ele e a sua descendência seriam guerreiros. Até hoje nós percebemos isso porque o mundo árabe é descendente de Ismael, né? E vemos que o que está aqui é perfeitamente relacionável ou relacionado ao mundo árabe. E habitará diante de todos os seus irmãos. Então o verso 13 diz: Então Agar deu ao Senhor, veja só, então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Deus seja louvado. Aquela mulher está reconhecendo, irmãos: Deus me visitou aqui. Ele falou comigo aqui. E ela não tinha dúvida que era Deus que tinha falado com ela. Ela era uma egípcia. Ela era uma egípcia. Ela não tinha nenhuma dúvida que Deus havia falado com ela. Como você não deve ter nenhuma dúvida que hoje o Senhor está falando com você. E a sua oração deve ser exatamente essa: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Neste lugar ele me visitou e falou comigo e me disse que ouviu o grito da minha aflição, mesmo diante dos meus pecados, dos meus erros. Ele é um Deus de misericórdia. Thomas Watson disse também: a justiça anda a galope, a misericórdia tem asas. A misericórdia voa, a misericórdia é rápida, ela é mais rápida que o flash. Ela é mais rápida que a velocidade da luz. A misericórdia de Deus nunca nos abandonará, mesmo quando nós não temos nenhuma esperança diante dos homens. Os homens vão desacreditar de você, possivelmente. Mas Deus restaura o quebrado. Para o fim aqui, irmãos,
primeiro lugar, consulte o Senhor para todas as suas decisões. Ouça-me, consulte o Senhor para todas as suas decisões. A oração, o estudo das Escrituras nos orientam como devemos viver e decidir. A precipitação por mera ansiedade pode ser devastadora, destruidora, não apenas a você, a famílias inteiras. Inteiras. Maridos, atentem para a liderança que o Senhor confiou a vocês, mas uma liderança bíblica, uma liderança fiel às Escrituras. Não uma liderança que se confia numa autoridade que não provém do Senhor, nem do Evangelho da graça de Deus. Aprendamos com Jó, que era o intercessor de sua família. Maridos, não sejamos omissos como Abrão, não sejamos omissos como Davi, no caso de Aminon e Tamar. Não sejamos negligentes quanto à nossa função e o nosso ministério no nosso lar. Esposas, não sejam governadas por emoções tolas. Repito, esposas, não sejam governadas por emoções tolas, por vaidades, por precipitações, por status, por desejo de algum tipo de reconhecimento humano ou reconhecimento do seu próprio coração. Sejam sujeitas à vontade e à palavra de Deus. Sejam mestras do bem. Sejam sábias, mulheres da palavra, mulheres de oração. Mais importante do que mulheres bem arrumadas e maquiadas e bem vestidas são mulheres com o coração posto na vontade do Senhor. Coloquem aos pés do Senhor seus sofrimentos, chorem aos pés do Senhor, deitem-se aos pés do Senhor, como fazia aquela mulher no Novo Testamento. Lavem os pés do Senhor com suas lágrimas e aguardem o agir de Deus. Escolham a melhor parte. Ele ouve as suas orações. Me dirijo também àqueles que não conhecem o Evangelho da graça de Deus. Deus encontrou Agar no deserto. Ele encontra pecadores em terras áridas. Ele encontra você. O sofrer ou o sofrimento tem o poder de amolecer corações. Mesmo aquele tipo de solo que foi endurecido, enrijecido e rachado pelo sol. O Senhor, com a sua chuva, amolece corações empedernidos, secos e desérticos. Muitas vezes esse é o meio que o Senhor usa para revelar sua graça e curar nossas feridas, trazendo sobre nós sofrimento. Porque quando o Senhor impõe sobre nós sofrimento, o nosso coração é dilatado. Muitas vezes, a nossa busca por solução pode estar sendo encaminhada para o lugar errado. Mas no deserto das nossas almas, das nossas existências, da nossa história, Cristo nos encontra, nos reorienta, nos dirige, revigora as promessas para nós ou nos dá novas promessas. Cristo nos ampara, nos restaura. Ele direciona a nossa vida. Creia nisso. Creia no Evangelho da graça de Deus se você ainda não o fez. Por fim, meus irmãos, concluo dizendo que maior do que os nossos erros é o nosso Salvador. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior do que os nossos pecados é a graça de Deus. No deserto, até podemos encontrar poços e fontes para matar a sede temporal, mas apenas em Cristo encontramos água da vida para saciar a sede da alma. Cristo é fonte que jorra. Somente em Cristo nossa alma é suficientemente amparada, perdoada, restaurada. Receba essa restauração, então, em Cristo, no Evangelho, na graça de Deus. Amém. Oremos. Ó Deus eterno, obrigado por esse texto. Obrigado pelo Evangelho aqui revelado, aplicado. Obrigado por Jesus, que se mostra a nós, que aparece a nós de tantas formas distintas, peculiares, decisivas.
Encontra no Senhor nos nossos desertos, nas nossas fontes. Encontra no Senhor nas nossas aflições. Encontra no Senhor nos nossos pecados, nas nossas fraquezas, nas nossas confusões, nas nossas fugas. Encontra no Senhor quando nós fugimos. Reorienta-nos. Redireciona-nos. Precisamos ouvir a tua voz. Obrigado porque a ouvimos nessa manhã. No nome de Jesus nós oramos assim. Amém.